pai dele era Zeus, então fica difícil. Mas... Você lembra quando você se questionou sim, sobre isso? Sim. Minha história ligada à religião é bem complicada. Aos 6 anos de idade, parece aquelas histórias de médium de televisão, né? Mas eu não sou médium, então... Aos 6 anos de idade eu comecei a ver coisas na minha casa. Mó voz de narrador, né? Essa é Glenn Total, Briggs. total. Essa é... Sim, ele estava lá quando olhou para minha cara. E agora? Quem você é? Eu estou com medo. Pequeno Joe, o que fará agora? Eu correrei. Meu nome é Jennifer. E aí, com 6 anos de idade, eu comecei a realmente ter certas percepções dentro da casa. A minha casa era parecida com essa. Tá. Assombrada. É uma casa assombrada essa? A cara dele. Você diria que é assombrada? Essa casa tem coisas interessantes, cara. Como você define uma casa Nem mal uma... assombrada? Então, se é mal assombrada, o espírito é incompetente. Cara, eu sempre pensei isso, é verdade, não é? Porque se é mal assombrado, ele não tá... bem assombrado. Ele não tá fazendo o trabalho direito. Pô, cara, esse mesmo. espírito é incompetente, é um vagabundo, Por que virou esse negócio de mal assombrado? Não é. Tem que ser assombrada. Aí sim Ou é legal. assombrada pelo mal. Eu acho que eles queriam dizer isso, Se né? fosse em inglês, sei lá, podia inverter, né? Colocou um mal na frente e tal. Mas, não, o espírito aí não é incompetente. Acho que vai de cada um. Mas... Assombrada é por causa de sombra, vem daí, né? Sombras, pode ser. Eu não sei se em termo em inglês, de repente, quando foi traduzido, foi mal traduzido. Porque pode ser haunted house, até o spooky houses. Só que o spooky é uma palavra que designa um susto sutil. Tá. Não um negócio meio E freak. Haunted seria como assombrada, ou talvez amaldiçoada. Amaldiçoado. Cursed. Cursed. Então vai da tradução. Você morava numa casa assombrada? Sim. Sim. Quando você percebeu isso? Aos 6 anos de idade eu comecei a vê-los. Mas a coisa aconteceu de uma maneira mais forte aos 14, quando eu sofri um acidente de carro. A minha casa foi uma das primeiras a serem construídas nesse bairro mesmo. Aqui perto, né? Aqui perto. Eu morava perto do estádio do Morumbi. Tá? Morumbi, na parte de trás, tem várias ruazinhas, então foi... Isso faz... Mas não tem prédio lá, né? Não, eram só casas. Então ela foi uma das primeiras construídas ali, tá? Com o tempo, os novos vizinhos foram aparecendo e ali houve, obviamente, surgimento. Era uma grande senzala. Você tem a Casa da Fazenda, que é a casa do senhor de engenho. Aqui porque tudo é uma região de fazendas aqui, né? Sim, já me falaram isso. Sim. Tanto que acho que é Fazenda Morumbi, não é um negócio desse? Então tem a Casa da Fazenda e tal. Então, assim, isso aqui era uma grande senzala. Caramba. Então o solo já tem muitos corpos aqui, tá? Teve muito sangue que correu aqui, com certeza. Com o passar do tempo, os vizinhos foram chegando e a gente foi começando a conhecer a vizinhança. Aí, aos 14 anos de idade, eu fui brincar com o meu vizinho da frente, fui me apresentar a ele, atravessei a rua, conversei com ele. Na hora que eu voltei para casa, um carro me pegou. Era uma rua movimentada? Assim? Não era. Caramba. Tanto que o cara desceu numa velocidade entre 60 e 70 por hora. Nossa. Era aqueles Passat verde de aço galvanizado antigo, cara. Que bate numa massa. Não, esse era o problema. Né? Podia amassar. Porque hoje absorve... O motor do cara ia cair, né, comigo. Não, então, aí eu só vi um clarão. Pum, atravessei a rua, vi um clarão. No que eu vi clarão... Você não viu o carro de onde estava vindo? Não vi nada, cara. Nada. Eu me vi entrando num túnel, cara. E eu vi assim, tipo, parecia um negócio super legal, porque eu tava flutuando, eu tava subindo. E aí eu olho pra cima e encontrei minha bisavó, uma pessoa que eu nunca tive contato, assim. Eu olho pra minha bisavó, ela olha pra mim e fala: Rô, não tá na tua hora, pode voltar. Aí eu acordei. No que eu acordei, eu tinha rolado uma casa de distância. Então ele me pegou logo no começo da minha casa, eu rolei e fui levantar no final da casa do meu vizinho do lado. Caramba. Levantei, tirei a poeira e entrei em casa. Quando eu olho o capô do cara, tava com um puta de um amasso, porque ele deve ter me pego de frente, eu bati e saí. O cara entrou desesperado em casa, me jogou dentro do carro e me levou pro Einstein, que era o mais perto. O que aconteceu comigo? Nada. Eu não quebrei nada. O que aconteceu eu bati a cabeça numa pedrinha que estava no chão e aí abriu. Caralho.
Caralho. E aí tive que dar Onde? ponto, mas Que nada. Parte, em que parte da cabeça? Não, ainda. Foi aqui em cima, tá? Pegou. Mas não foi nada. Tipo assim, eu tava lúcido, eu vi o cara dando ponto, eu tava conversando com o médico. E o médico falando comigo, não, fica tranquilo, não aconteceu nada, tal, só, né? Bateu com a cabeça e tal. Tranquilo. Com o tempo, as coisas começaram a ficar um pouco mais fortes. Então parece que desprendeu assim, essa percepção do túnel. Não, mas antes de você seguir, eu queria só entender esse túnel de luz aí. Sim. Porque normalmente o pessoal fala que é um túnel que você caminha pra ele, você tava flutuando. Eu fui levado, parecia que eu estava sendo abduzido. Então, mas a sua visão era de fora, você se via não, ou você... Primeira você pessoa. Primeira pessoa, você tava dentro do túnel de luz. Sim, tava dentro do túnel. E você tinha noção que você achava que tava morto? Ou você não, eu não sabia de nada, sabia cara. De nada. Eu achei que eu tava, tipo, porra, que legal. Porque você não tem sensação nenhuma. Você só tem uma percepção dizendo, eu estou sendo levado. Mas, tipo, é que nunca aconteceu comigo. A minha pergunta é, você tá dentro desse túnel de luz, você não tem a percepção, tipo, fui atropelado? Nada. Ah, é? Eu não sabia o que tinha acontecido. Caramba. Nada, eu não vi o carro. Eu não vi. Então, mas... Eu entrei e já tava no flash. Mas, de repente você tá vendo uma luz. O que passa pela sua cabeça? Nada, não passou nada, porque eu não tinha referência de nada. 14 anos de idade, eu sou de né? 1975. Cara, assim, a gente não tinha conceito de alienígena, não tinha nada, cara. Nos anos 80 só que começou a criar o conceito de abdução, né? Eu falei, nossa, tô sendo abduzido. Pô, que legal. Pelo menos dá um rolê. Nave espacial tal, mas não era. Na sua cabeça é só uma coisa estranha que tava acontecendo. Alguma coisa nova. Tá, então não era nem estranha, tipo, pô, o que será que tá acontecendo? Algo novo, não sei o que é, vambora. Entendi, agora vamos continuar então a história. Beleza. Aí eu comecei a ter percepções em casa com uma facilidade maior. Então eu comecei a ver certos seres em casa andando. E isso Antes disso você nunca tinha visto? Eu só via, mas esporadicamente, mas eu ignorava. Olhar de criança. Criança olha e fala, é um amigo invisível. Ou é algo que eu não sei explicar, então não vai fazer diferença para mim. Você tem medo, mas o medo, ele vamos dizer assim, ele vai sendo consumido porque você para sua mente, vai brincar com outra coisa, você se distrai, é um medo pontual. O medo hoje de obsessores, seres do mundo espiritual, para a maioria, é um medo contínuo. Tem gente que tem fobia disso, tem medo de espíritos, pode nem ouvir falar a palavra espírito que sai correndo. Tá? Muito bem. Aí, com o tempo, eu comecei a vê-los com uma certa frequência. E eu treinava, fazia musculação numa academia. Entrei na academia, eu estava com 16, 17 anos. E um dia aconteceu um fenômeno, cara. E aí é que a gente vê a ingenuidade dos anos 80 para a ingenuidade hoje como seria. Eu estava treinando e tinha um cara mais velho. Ele devia ter uns 50 anos de idade. Ele ficava olhando para minha cara toda hora. Eu falei, tô cagado, ele se apaixonou. Mas não, naquela época não tinha esse conceito de, né, vamos dizer, assédio, coisas desse tipo. Não tinha. Beleza. Aí um dia ele chegou pra mim e falou, cara, eu preciso te levar num lugar. É sério, você precisa ir comigo. Eu olhei pro pessoal da academia, tinha um amigo meu lá, eu falei, o que tá rolando? Ele falou, não, é sério, você precisa ir comigo. Sábado eu vou vir aqui, eu vou passar aqui na porta da academia, se você quiser, você vai. Não te explicou nada? Nada. Falei, tá bom. E eu falei, deixa eu pagar pra ver, eu vou. Cheguei sábado lá, ele apareceu num carro com a mulher e 2 filhas. Crianças. Me colocou do nada, cara, e me levou a um centro espírita, na Horácio Laffer, chamado Luz Divina, que fica no Itaim. Quando eu entrei, a mulher da porta olhou pra minha cara e falou, que bom que você voltou. Eu falei, Serginho Malandro, ele vai aparecer e falar, pegadinha do centro espírita. E eu olhava e falava, não entendi. Aí eu entrei no centro espírita. Ele tem uma livraria que fica do lado esquerdo, pelo menos na época tinha, hoje eu não sei como é que tá. E tinha gente que chegava e me cumprimentava, falava, poxa, que bom que você voltou, que bom que você tá de volta. Eu falei, não, os caras estão vendo alguma coisa, eu não sei o que é. Quantos anos você tinha? Tava com 17 anos. Aí fui tomar o passe magnético deles lá. Eu gostei, eu me senti muito bem, cara. O que é esse passe magnético? Ok, o espírita, por exemplo, ele tem um sistema dele de retirada de energias perto de você. Não são obsessores, são energias. Eles chamam de formas de pensamento, ou miasmas, coisas do mundo espiritual que vem dentro da doutrina espírita. A forma de pensamento ela é mais palpável, mais interessante para você entender. O resto faz parte da criação daquela doutrina e tal. Você tem um corpo de energia ao seu redor.
Você tem o seu corpo físico. Seria uma espécie de aura. Então você tem o seu corpo físico, que é a união de todos os seus órgãos, tecidos, músculos e tudo mais. Mas ao redor do seu corpo físico, você tem uma estrutura que comporta energeticamente todos os seus órgãos. Tem um livro muito interessante de um médico havaiano que ele diz que quando você come, o seu estômago ele manifesta uma energia. Certo. Ok? Ele precisa de uma energia para consumir o alimento. Essa energia é como se fosse o corpo de energia do seu órgão, tá? Imagina o seu carro, ele queima gasolina. Essa queima da gasolina você não está vendo. É como se fossem gases que o carro emite. Tudo bem? Que eu vejo a fumaça depois. A fumaça é uma conclusão, mas a gasolina, por exemplo, às vezes você consegue perceber que tem óleo. Sabe aquelas manchas de óleo que você vê que tem certas cores? Sim, sim. É aquilo, tá? É como se fosse aquelas cores da mancha de óleo. Tá. Muito bem. Cada forma que seu organismo vai digerindo, cada estrutura sólida, ela vai criando uma energia. Essa energia compõe-se toda a energia do seu corpo. Então, o seu corpo possui energia para células, tecidos, músculos e órgãos. Então, torna-se um conceito do que é seu corpo de energia. O corpo áurico que caiu no gosto do 2000, com New Age e tudo mais. Muito bem. O que ele faz junto ao seu corpo de energia? Ele remove essas energias, essas formas de pensamento que estão ao seu redor. Por quê? Porque existem certas energias que podem estar te fazendo mal. Rancor. Ok? Olho gordo. Pensamento. Você acredita em olho gordo? Pensamentos ruins sobre você. Eu não chamo de olho gordo, mas eu entendo o que você está falando. Pessoas desejando mal. Isso. Eu entendo isso. Sabe, aquele cara que deseja o mal para você e acontece algo que você fala, porra, mas por que aconteceu isso? Então, uma forma de pensamento que foi gerada e foi direcionada a você. Por outra pessoa. Por uma outra pessoa. Até inconsciente, às vezes, né? Perfeito. No trânsito. O cara te fecha, você, filho do não sei o quê, que você cara, morra. Plum. Isso, cara, direto eu vejo esse negócio comigo. Achei que você ia falar direto que eu faço isso com os outros. Não, eu treto direto no trânsito também, mas eu sinto essa energia na hora, cara. Perfeito. Você sente como se batesse em você. Sabe? Você fala, putz, alguma coisa pegou aqui, eu não sei o que é. Muito bem. Então ele remove essas energias superficialmente de você, do seu corpo de energia. Ok? Mas se ele não removesse, isso ia saindo aos poucos na teoria? Na teoria sai, mas sai de uma maneira muito devagar. Não é tão simples. Tá? Claramente, para você acabar com um pensamento, você gera um outro. Ok? Áreas, por exemplo, da publicidade que geram contínuos movimentos de processos criativos acumulam muitas formas de pensamento. E isso pode gerar, por exemplo, a materialização da queima de computadores, queima de luz. Cara. De você pegar, às vezes, uma coisa... ela tem essa ideia de pegar e queimar. Tem. Mas, às vezes, você vai ver que cantos muito escuros da áreas de empresas que trabalham com publicidade se dá por processos criativos que ficaram travados. É mesmo, cara? Sim. Sim. O famoso burnout. Branco, O burnout, que é o excesso de, ou mesmo a ausência de. Então, você pode ter picos dentro de ambientes. Então, essa pessoa, ela tirou quebrou esses pensamentos através do como chama? Você pode usar o passe magnético dentro de centros espíritas, tá?